A paz do Senhor! Estamos começando o podcast Eu Amo Ministério Infantil. Hoje muito especial, porque temos a presença da tia Jennifer, conhecida como tia Jenny. Olá, tia Jenny! Olá, tia Marina! Tudo bem? Tudo bem, a paz do Senhor! A paz do Senhor! Que bom ter você aqui no nosso podcast de hoje. Também fiquei muito feliz pelo convite. A sua história linda de conversão, porque ela teve um encontro maravilhoso com Deus num momento tão difícil que estava passando. Conta pra nós, tia Jenny, como que foi? Começou quando eu morava em Paranaguá, porque eu sou daqui, fui embora pra lá, fiquei um tempo morando lá e voltei pra cá. Né? Mas tudo na metade da minha vida da direção de Deus, né? A gente pedindo, encaminhando, ainda mesmo sem conhecer, né? Entregava ainda meus caminhos, Senhor, o Senhor faz a minha vida o que for da tua vontade. Se for para mim morar em tal lugar, o Senhor direciona, sempre pedindo assim. Sabe? Eu sempre acreditei que existia um Deus, mas eu não confiava totalmente nesse Deus. Meu marido trabalhava em um caminhão, e quando a gente foi para lá, a gente começou a brigar demais. Até que um dia ele falou para mim, viu, não dá mais. Eu falei assim, então não dá mais. Chegamos a um ponto que nós dois não aguentava mais. Sabe, quem já passou por isso sabe o que eu tô falando, né? Só que é mais fácil quando você tá próximo de Deus, né? Quando você não tá tão próximo de Deus assim, tudo vira mais difícil, né? Porque você não tem quem confiar, você não tem quem falar, né? Então, e nesse momento assim, eu falei assim, então tá bom. Ele falou, então eu vou viajar. Eu falei, quando você vai viajar, eu vou voltar, as malas tá prontas, eu vou embora. Eu morava lá, eu vim embora pra cá. E ele foi viajar, fez a viagem voltando. Sempre eles andam bastante, que ele carregava na época container, né? E tinha uns pares, igual diz, né? De amigo deles ali junto ali com eles. E dele falando, né, nos rádios lá, falava, não, porque não dá mais certo, porque eu vou me separar. E deles começaram a conversar ali porque não dá certo. E do outro falou assim, isso mesmo, se separa, eu já tô no 5º casamento. Ele chegou, descarregou, levou o container lá para baixar lá no porto. E voltou, em vez de ir para casa, ele foi pro posto. E tinha um desse amigo dele que estava viajando junto e não falou nada, absolutamente nada nessa viagem, que eles vinham para Toledo, Cascavel, para esses lados, então iam voltar para o Paranaguá, né? E um desses amigos dele chegou, foi lá abastecer no posto também, e chegou lá e falou assim, viu, eu posso falar com você um pouquinho, mas não me leve a mal, né? Tipo, eu acho assim tão lindo quando a gente vai falar do Senhor, a gente vai assim bem devagarzinho, para não assustar a outra pessoa, né? E ele chegou assim, dessa maneira. Eu falo, como Deus usa uma pessoa, né? Na hora certa, no momento certo, ele faz isso. Ele chegou e falou para ele, viu, a solução dos teus problemas você não vai encontrar em nenhum lugar. Mas eu sei somente uma pessoa que pode te ajudar. Ele, mas não tem mais o que fazer. E não tem. E começou, né, discutindo, e falando que não tinha o que fazer. Ele falou assim, viu, então, você tá tudo perdido para você? Só aceita o convite que eu vou te fazer, então. Vamos numa igreja? Ele, o que eu vou fazer numa igreja? Ele falou, sabe? O que eu vou fazer numa igreja? Ele falou, não, mas já tá tudo perdido mesmo. Pra você vai ser indiferente, né? Ele, tá, então eu vou, então. Tá bom, eu vou. E na época meu marido era outro. Hoje Deus transformou a vida dele. Que eu falo, até brinco com as crianças, onde Jesus passa tem que ter transformação, senão não tem Jesus ali, sabe? E hoje realmente eu consigo parar e analisar e se ver. Que realmente ali Jesus transformou e está até hoje transformando, sabe? E daí o amigo dele falou assim, então vamos, mas você tem que levar a tua esposa. Ele falou, não, de maneira nenhuma não levo. Ele falou assim, não, porque ela já vai embora, porque eu não vou. Não, você tem que levar a tua esposa. Não, porque eu não vou levar. E ele foi com aquilo ali pensando na cabeça dele que não ia levar, né, que não ia. Até então ele chegou em casa, era acho que umas 5h30, 6 horas mais ou menos, assim. Lá em Paranaguá, ele falou assim, viu, arrume as crianças. Ele falou que na época eu tinha só a Loren. Nessa época não tinha o Gustavo, tinha só a Lore, Matheus e a Ana. Ele falou, então arruma as crianças que eu vou sair com eles. Aí, né, a gente que é mãe sabe, né, falou, não, vai mexer com meus filhos. Então, onde eles forem, eu vou também. Eu falei, quando ele saiu do banho, eu já estava pronta com as crianças. Ele, mas você não vai junto? Eu falei, não, eu vou. Se eles saírem da porta para fora, eu vou junto. Eu falei, vou. Aí ele pegou e falou, então vamos. Aí ele falou assim, não tem nada a ver com eles, a nossa briga, trata eles bem. Ele falou assim para mim só. Eu falei, tá bom, eu falei, mas ninguém tem nada a ver, né? A gente tem que ser, no mínimo, educado ali, né? Aí a gente foi. E a gente foi numa igreja, lá em Paranaguá, no posto fiscal. E a gente chegou lá, e quando a gente não entende,
O pastor pregou a palavra, né, falou tudo. E no final da pregação, antes do apelo ainda, ele desceu lá de cima do púlpito, falando no microfone, chegou e pegou no ombro assim do meu marido, encostou assim no ombro dele e falou assim: os teus problemas somente Deus que pode resolver. Somente Jesus que consegue consertar. Ele falou. Meu marido ficou, sabe, muito mais nervoso que ele estava. Porque até então ele pensou, né, nos pensamentos humanos, né, igual eu falo, que esse amigo dele tinha ido lá e contado a história, o problema, né, pro pastor. Ele falou assim, mas eu não... Ele foi falar com ele depois do final do culto. Você contou meus problemas para esse pastor, para esse padre, não sei o que é, ele falava. Ele, eu não contei, eu nem conheço ele veio de fora, acho que ele tinha vindo até de Curitiba, até não lembro de onde que era. Ele, eu não contei, era convidado, assim, não era dali. Não, você contou, porque ele chegou e me falou certinho o que estava acontecendo. Ele falou, não, eu não contei. Sabe, e só que daquele dia, igual eu falo assim, a semente foi plantada. E daquele dia pra cá, que isso faz, a Lawrence tinha 2 anos, então a Lawrence tá com 14, faz 12 anos atrás que começou. Sabe? Um processo. Um processo, exatamente. Deus não faz tudo assim, ó. Tudo, né, pra Ele é um processo na nossa vida. E assim foi na minha vida. Sabe, de lá pra cá, a gente, igual eu falei, desse tempo ia na igreja, levava as crianças, principalmente na escola dominical. A Ana era toda a vida doente. Mãe, eu tenho que ir pra igreja hoje. Eu tenho que ir pra igreja. Ela participava de coreografia lá. Até hoje eu tenho os conhecidos que trabalham ainda com criança lá. Ajudei muitas vezes na sala das crianças, ajudei lá. E nem imaginava. Sem entender, exatamente, sem entender, sabe? A gente veio pra cá, meu marido tombou, faz 9 anos que nós estamos aqui, em fevereiro de 9 anos atrás, né? Não lembro o ano bem certinho, mas ele tombou o caminhão, quase se matou, caiu numa grota ali, par de metros para baixo ali. Se não fosse só o sangue do cordeiro mesmo naquele momento, não sabe? E ele, naquele momento que ele tomou, até hoje ele fala, ele só pediu, Senhor, eu só quero ver meus filhos crescer. Ele pediu, sabe? E Deus falou para ele, e vai ser a última vez se você não me obedecer. Deus falou, sabe? Mesmo sem a gente entender, né? E mesmo a gente não obedecendo, porque, né, a gente não entende, a gente não obedece, a gente não faz as coisas certas que Deus pede, né? E foi. E daí nisso a gente veio embora pra cá, depois que ele tomou a gente foi, se mudamos, daí minha sogra ligou, que meu sogro estava ficando cego, e pediu pro meu marido buscar, ele foi buscar, sabe, é coisa assim. E daí minha sogra ficou 1 ano dentro de casa. E a gente tava indo na igreja, até onde a gente começou na primavera, ali, né, conhecemos o pastor Dirceu ali na primavera, a Késia, e a gente ficou ali, e daí foi um dia, eles sumiram da igreja, você lembra, meu Deus do céu, o que aconteceu com esses pastores que não estão aqui? E pergunta para um, pergunta para uma senhorinha que estava na frente, pergunta para outra, não, eles se mudaram de igreja, eles estão... E de forma, achamos eles lá no 2000, eles se mudaram lá pro 2000, só que daí nesse 1 ano que a minha sogra ficou morando na minha casa, eu ainda não estava na igreja firme, sabe? Nesse 1 ano que a minha sogra ficou dentro da minha casa, foi onde Deus me moldou. Assim, eu estava em cima do muro. E é onde Deus moldou. Ou você vai para a direita, ou você vai para a esquerda. Né? Em cima você não pode ficar. E foi onde realmente eu peguei e me entreguei ao Senhor. Eu falei, não, eu quero mudança na minha vida. Eu não quero mais aquilo que eu vivia. Eu não quero, eu falei assim, porque Deus usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. Né? E Deus usou ela para me moldar. Sabe? Foi para mim me firmar nos caminhos do Senhor. E hoje, nesse dia de hoje, eu, minha casa, minha família, nós servimos ao Senhor. Meu marido foi transformado, minha família foi transformada, eu fui transformada, que eu também não era essa pessoa que eu sou hoje, né? Porque a gente fala muitos outros, né? É fácil, né? Mas eu também, a minha pessoa também não era uma flor que se cheire. Porque a primeira mudança, Deus começa em nós, né? Sim. Porque a gente, sempre quando tem algum problema, alguma dificuldade com alguém, né? Ou o marido, ou a esposa, né? A gente sempre acha que é no outro que está o problema. A gente enxerga mais fácil, né? Enxergar o problema dos outros, o defeito dos outros. Começa trabalhando pela nossa vida e assim os dois são transformados. Transformados, e foi isso que aconteceu. Hoje nós somos uma família transformada pelo Senhor. E cada dia Deus transformando mais. Exatamente, é bem assim mesmo. É mais especial, né? Nós conhecer a Deus e cada dia seguir nesse propósito. Exatamente. Aí depois que você já estava mais firme na casa de Deus, você começou a trabalhar com as crianças. Eu comecei lá no 2000 daí. Na verdade não comecei lá no 2000, mas lá foi onde Deus me mostrou. Sem eu entender.
Antes eu não era batizada, ainda nada, só ia lá. Geralmente mais os domingos, quarto domingo, né, que ia lá. E Deus usou uma irmã, né, ela é falecida hoje, mas, como eu disse, me dói muito não ter tido tempo de conhecer mais, mas eu sei que ainda, se Deus assim permitir, nós vamos lá na glória ainda se ver muito com ela, que foi a irmã Regina Johnson. E um dia ela levantou lá na frente, que eu falava com a chavalina, ela ia profetizar com aquele salto, assim, sabe? Eu falava, ai, que uma coisa mais linda, né? A unção que Deus dá, sabe? E ela falou, apontou o dedo pra mim e falou assim, você de blusa marrom aí. Ela falou, de óculos, blusa marrom, Deus tem um grande chamado pra você. Ela falou, Deus tem um grande chamado, você vai ser mãe de muitos. Só que como todo mundo já sabe, eu tenho 4, né, tia Marina? Eu tenho 4, então, pra quem não entende, né, que eu falo que muitas vezes Deus tem que desenhar pra gente entender um pouquinho melhor, né. Eu falei, nossa, mãe de muitos, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu saí dali daquele dia meio, sabe, sem saber o que pensar, mas sem entender realmente qual era o propósito do Senhor. Aí ficamos ali mais um ano, se eu não me engano, não sei se Deus chegou a dar um ano, e a gente foi pro Cristo Rei, junto com o pastor. E ali no Cristo Rei, onde começou tudo do zero, foi ali que Deus começou a me ensinar, sabe, a trabalhar com criança. Ter um amor que eu não tinha. É um carinho que o Espírito Santo coloca. Sim. Porque você começa a ter uma visão sobre alcançar a criança. Sim. Para Jesus antes que outras coisas alcancem, né? Quando ele não é alcançado pela palavra de Deus, outras coisas e a facilidade que o mundo tem, que as coisas erradas têm na vida de todas as pessoas, né? Sim. Na criança, então, que não tem essa distinção, ele aprende muito rápido as coisas erradas. Sim. E aí, a criança que cresce na casa de Deus, ele não fala palavrão, porque ele sabe que não vai agradar a Deus. Ele já cresce com aquele temor na presença de Deus. E se oferecerem coisas ruins, drogas e outras coisas, ele não vai aceitar. E não é só pelo ensinamento do pai e da mãe, mas é porque ele tem dentro dele a presença do Espírito Santo. Exatamente. Ele tem já o conhecimento de Jesus. E é isso que é a preocupação de quem trabalha com as crianças. Exatamente. Porque nos dias que a gente está vivendo hoje, né, que é tudo oferecido pela internet, né, e eu falo assim que uma criança é igual uma esponja, tudo eles absorvem. Se é bom para eles, eles não sabem, mas se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, né, e muitas vezes isso aí não é bom para eles, né, igual eu falo assim, eu repito muito isso, sabe, nas minhas pregações, nas igrejas eu falo assim, pais e mães, vocês têm que ficar em alerta, não é apenas chegar e dar um celular, dar um tablet, dar um computador pro teu filho, que isso aí não é babado do teu filho, na verdade isso aí vai fazer seu filho se perder do caminho de Deus. Se você não vigiar, eles vão se perder. E é a realidade mesmo. Não tem que a gente fuja, né, dessa realidade. E hoje, até mesmo dentro da igreja, muitas pessoas não estão preocupadas com o filho, né? Sim. Tá na igreja, mas não se preocupa que o seu filho tenha um conhecimento da salvação. Ensinando o caminho, né? Como deve ser. Agora conta pra gente também sobre as tuas experiências indo nas igrejas, em vários bairros de Guarapuava, acho que em quase todos. Quase todos. Em outras cidades. Como tem sido essa experiência? É uma experiência sem ser igual. Cada lugar, né, você vai ministrar para criança, mas cada lugar que você vai, quando você começa a abrir a tua boca para falar da palavra do Senhor, eles paralisam e ficam ali. Se você mexer com eles, levar visual principalmente, coisa que chame a atenção deles, que prendam ele ali, né, as crianças ali, elas vão prestar atenção no começo ao fim do culto, elas vão participar junto do começo ao fim do culto. Né, porque um vai falar ali, você tem que dar liberdade para eles participarem junto. E nessa caminhada que eu tô aí faz 5 anos, sabe, que eu tô há 5 anos, e o primeiro convite foi na Vila Bela, o Júnior, que trabalhava com as crianças na época lá, Deus falou, vão te ligar, Deus falou assim, vão te ligar e você não vai falar não. Da primeira chamada minha. Falei, tá bom, mas esse pra mim era pra depois. Nossa, quanto tempo depois, né? Na noite. Na outra tarde, ele me mandou mensagem. Você pode vir ministrar pra Páscoa. Muitas vezes uma palavra não é fácil pra você entregar, né? Que você tem que fazer o que Deus manda, você tem que obedecer, né? Mas você tem que entregar.
Em todos os lugares que eu já passei, muitas das vezes as palavras não eram só para as crianças. Testemunho com criança também, a gente tem várias, e tem uma principalmente que me chama muita atenção, que até hoje eu falo, acho que aquela ali não tem, sabe, para fazer diferença, mas aquela ali ocorreu culto, até nesse dia não era para mim pregar, nesse dia eu fui, né, de roupa normal, a gente vai, né, era dia das crianças, dia 12 de outubro, as crianças, os meus filhos, né, foram tocar, e daí o Espírito Santo já tinha me avisado, você vai pregar. Eu falei, capaz que eu vou pregar, você tá certa, pregadora, a foto tava no cartaz, tudo, né? A gente nunca acredita, né? A gente tenta rebater, né? Não tinha levado visual nenhum aquele dia. Os meus filhos foram lá tocar, lá adorar o Senhor, nós lá, de repente chegou a irmã, desceu lá de cima e veio. Eu falei, não. Baixei só a cabeça, falei, não é comigo, não é comigo. Ela veio, irmã, paz do Senhor. Viu, a pregadora acabou de me ligar que não vai poder vir. Falei, nossa, parece um martelinho assim, né? Do Espírito Santo falou, eu falei, né? Pois é, e ela disse que você prega, você ministra para as crianças, então você pode ministrar. Eu falei, irmã do céu, eu não trouxe nada, mas o Espírito Santo vai te usar da mesma maneira. Eu falei, Senhor amado. Eu falei, então vamos lá para a prova, então, né? Eu falei, tá bom. Ministrei a palavra. Eu gosto de começar com louvor com as crianças, para eles se soltarem mais com a gente, né? Porque a gente chega e eles ficam meio presos, assim, né? E se soltaram um pouquinho, a gente dançou com as crianças, a gente brincou, fez brincadeira, levei a palavra ali para eles. E depois, no final, daí elas falaram, vamos tirar foto agora, todos nós juntos. Eu falei, vamos tirar foto. E veio uma criança, uma menininha para mim, que eu acho que ela tinha uns 7 anos, mais ou menos, assim, uma base, sabe? E ela veio assim para mim e falou, tia, daí eu falei, sim, oi. Você pode curar meu pai? Eu falei, meu amor, mas não é a tia que cura, a tia vai orar por ele para Jesus curar. Porque meu pai bate na minha mãe tá grávida. Sabe, a sinceridade daquele coração. Que muitas das vezes é difícil um adulto chegar, que é difícil, é raro, né? Um adulto chegar e falar isso, e uma sinceridade de uma criança, daquela idade. Aquilo ali me paralisou na hora, sabe? Eu não tive, acho que, a experiência maior do mundo, sabe? Só que eu não tive tempo. Ele chegou e falou assim, o que ela tá falando aí, tia? Eu falei, não tá falando, porque ela já ficou com medo, se percebe, né? O semblante, assim. Eu falei assim, não, ela não tá falando nada, só queria que eu orasse com ela, só. Falei isso, mais nada. E daí no final eu não consegui, porque ele não largou dela um minuto, mas eu vim de lá da igreja, vim até a minha casa orando, peguei meus filhos e falei, vamos orar, vamos interceder por essa criança, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu conheço o que ele fez na minha vida já. Eu conheço o que ele pode fazer na vida dessa criança, através de uma criança. E eu sei o quanto Deus ouve a oração de uma criança. Né? Eu falei assim, então vamos orar, porque ainda eu creio que Deus ainda vai fazer essa criança vir testemunhar e eu vou ver essa criança testemunhando. Pode ser grande? Eu falei, pode ser. Falei, eu ainda vou acreditar que vai acontecer isso aí ainda. E os teus filhos? Também tem um chamado especial junto com a tia Jenny? Como que começou? Eles tocam, cantam, o grupo? Brilho de Cristo. Começou, esse nome Brilho de Cristo veio lá de Paranaguá, que era o grupo das crianças de lá, né? A Ana ficou com uma dor muito forte, ela foi brincar num pula-pula. E diz os médicos que a gente tem umas camadas, umas bolinhas, não entendo direito, assim, sabe, de gordura na barriga. E quando ela foi pular com uma criança, que ela sempre foi magrinha, né? E ela foi pular com uma criança no colo que era mais pesado que ela, essa bolinha saiu e não voltou no lugar. E daí, eram duas, né? Aí essa bolinha corria pra todo lado pra achar um lugar e a dor era, sabe, insuportável. Ela ia ter que fazer cirurgia, fomos levar no médico lá, ia ter que fazer cirurgia tudo. Aí, nessa época, como a gente estava começando na igreja, nós fizemos um propósito com Deus. Falou, se não fosse necessário ela fazer essa cirurgia, né, ela ia, porque tinha uma conhecida nossa lá que tocava violino, sabe? E daí, toda a vida a gente foi apaixonada, sabe, por instrumento, por música, assim. E nós falamos, então, se não for necessário, né, ela vai aprender a tocar violino que ela queria aprender e vai tocar só pro Senhor, vai tocar só para Deus. E para honra e glória do Senhor, levamos ela no hospital, no Pequeno Príncipe, lá em Curitiba. E chegou lá e a médica falou assim, viu, só vai precisar fazer só se for pra estética. Porque daí, tipo, ela fica saltadinha na barriga, assim, sabe? Daí a médica falou só se for pra estética, pra não aparecer depois de grande na barriga dela. Mas não vai precisar fazer cirurgia porque ela se acomodou no lugar. Sabe? E a Ana começou com 6 anos no violino. O mais velho, de Matheus, né? Robson Matheus, falou, mas o que você quer? Aí ele começou que queria bateria, daí tipo naquela, ficava perdido, eu queria isso, queria aquilo. Daí ela falou, não, pai, eu quero violão. Daí meu marido falou assim, não, então eu vou fazer uma proposta pra você. Por que você não pega a viola caipira? Daí a gente levou ele na aula de música, ele começou a fazer aula de música lá. Em 2 meses ele pegou. 2 meses. Falei assim, é tudo por Deus, né? É ele que dá. Aí o Gustavo, nós compramos uma gaitinha pra ele, esses brinquedos que tem, que aqui até tem a foto até hoje.
Aí ele chegava pra Kézia, aquela gaitinha, Kézia, eu quero tocar. Ele falava, eu quero tocar. E ele abria e fechava. Aí Kézia, mas eu não sei, gaita, como é que eu vou te ensinar, gaita? Ela falava, você tocar violão. Ela falava. E ele tinha 4 anos, 5 anos mais ou menos. Aí a gente levou ele também na aula, o professor falou assim, viu, mas ele não sabe nem ler ainda. Como que ele vai tocar? E daí a Ana, como tocava violino, né? A Ana passou pra ele o Aleluia. A Ana falou assim, não, mas então eu vou tirar as notas do meu, mãe, eu vou passar pra ele, ver se ele pega. E ele ficou na aula com o professor queria, falou, não, vamos esperar ele aprender a ler primeiro. Falou assim, daí que ele entrou com 4 e quase pra 5, né? Ele entrou na escola. Vamos esperar ele aprender a ler, daí ele vai aprender. Ele ficou 3 meses na escola, até ele aprender a ler, né? E em casa, com a Ana, ele ficou, em 1 mês ele pegou comecinho do Aleluia com a Ana. Eu falei, então quando a gente faz as coisas pro Senhor é diferente, né? E a Lore sempre foi, mas ali a gente começou, sabe? Já que a Lore não tem instrumento, a Lore vai cantar, né? E Deus ali aprovou e, sabe, e foi só bênção do Senhor. Daí quando você vai pregar, já vai o pacote completo. É isso que eles falam. Eles já falam, tia Jenny, você pode vir ministrar? Eu posso. E pode trazer o Billy junto, já queremos para comer completo, eles fazem ali. E eu lembro uma vez que eu fui na tua casa e tinha uma porta fechada e você falou que o teu menino colocava um recadinho na porta para não incomodar no horário da oração. Uhum. Eu sempre fazia isso. Qual deles? O Robson Matheus. Ele trancava a porta do quarto e botava lá, não incomode, momento oração, sabe? Ele faz, sabe? É coisa assim maravilhosa. É bonito, é lindo de ver a forma que cada um, né? Uma maneira. Essa comunhão com Deus. Né? Sim. E agora, qual o projeto que você está trabalhando na igreja, com as crianças? Agora eu cuido das crianças lá eu falo até o GPA, nós falamos, pelo grupo lá, Grupo dos Pequenos Adoradores, né, de lá, a gente trabalha com eles, temos culto, né, se eu não consigo fazer todo mês, mas eu faço pelo menos um mês sim, um mês não, para dar tempo, da gente conseguir se organizar, né, e também agora a gente começou, acho que vai fazer, não sei mais ou menos quanto tempo ali, mas acho que quase 1 ano já, é a escola dominical com as crianças, sabe, agora eu faço assim com eles, sabe, eu comprei uns cortadores de EVA, de coração ali, né, maiorzinho. Eu falo pra eles, tá vendo esse coraçãozinho aqui agora? Eu compro papel EVA de glitter, né? Eu falo pra eles assim, tá vendo esse coração? Eles sentem. Eu falei, então esse coração vai ser a presença de vocês. Toda vez que vocês vierem aqui, eu vou colocar uma no caderno e uma vocês levam pra casa. Mas por que, Tido? Eu falei, pra mostrar que vocês estão vindo. Quanto mais coração tem, mais presença vocês têm. E no final do trimestre vocês ganham um brinde, né? Um prêmio pra vocês ficarem mais felizes. Porque isso eu acho que ativa neles assim aquela vontade deles. Em relação aos cultos que você falou sobre investimento, que a professora do Ministério Infantil sempre pensa, vou fazer um culto, já pensa num tema, e já pensa nas lembrancinhas, já pensa no lanche, principalmente. Porque quando você vai preparar um culto para jovens, para adultos, você prepara o culto, chama o pregador, chama alguém para cantar. E lógico, vai ter o preparo, né, a oração, mas está feito o culto. Sim. Agora, para a criança... Os preparativos é outro, né? É um preparativo muito extenso, trabalhoso, maravilhoso. Sim. Cansativo. Mas só que, ele exige muito. Sim. Exige muita dedicação e também há um custo. Sim. E muitas pessoas às vezes temem trabalhar com criança por causa desse investimento. Só que é um investimento que vale a pena, porque você está investindo para a eternidade. Exatamente. Você está investindo numa vida para ela estar sendo fortalecida pela palavra de Deus, através de todo aquele carinho, aquele preparo, para chamar a atenção dela, para ela se preparar para o caminho de Deus. Sim, você está tentando, igual eu falo assim, a gente tenta ensinar de toda maneira, explicando para eles o caminho certo, né? E nessas preparações, igual a senhora falou, não sai barato, custa o teu tempo também, né? Que eu já virei quantas madrugadas, dormi 4 horas da manhã, sabe, fazendo EBF, então nem se fala, né? Temos EBF também lá. Mas é algo assim que eu falo assim, até as crianças falam, ai mãe, por que você não compra pronto? Eu falo assim, mas eu tenho um prazer tão grande de fazer. Eu falo assim, eu faço do meu jeitinho, eu corto do meu jeitinho. Sabe, eu falo assim, eu sou apaixonada por mexer. Eu falo EVA, eu cheiro de EVA, assim, eu sou apaixonada pelo cheiro de EVA.
Falei assim, eu vou lá comprar e sair cheirando EVA, assim, porque é algo assim que é um amor que você pega que não tem explicação. Tudo que é relacionado a crianças e todos os recursos, né, que surgem relacionados a evangelizar uma criança, parece que é um despertar que o Espírito Santo coloca no teu coração, né? Você olha com outros olhos, você vai numa loja, no mercado, vai numa papelaria, vai numa livraria, tudo que você enxerga para as crianças. Nossa, isso aqui é bom. É isso mesmo. Que vai fazer parte de tal história. Sim. Né? Então, tipo, tudo te leva àquilo. É um amor, assim, pelo Ministério Infantil. Eu falo assim que é algo que a gente inclui na família da gente. É algo que a gente ganha no presente e que faz parte do teu dia a dia. Porque eu falo assim, não passa um dia sem fazer alguma coisa que seja para as crianças. Né? Ou às vezes escuto um louvor, esse aqui eu posso usar. Às vezes eu pego caixa de papelão, tia Marina do céu, quando às vezes eu passei vergonha carregando caixa de papelão, aqueles tatame, uma vez parei, enchi o carro daqueles tatame, as crianças, mãe, pelo amor de Deus, para de catar, eles falavam pra mim, mas eu sei pra que tem serventia, eu falo assim, sabe? Porque a gente sabe que a gente pode... tempo que vai ficar parado. Exatamente, você sabe no que você pode usar, né? Fala, então, é algo ali que você faz, é cansativo? É gasto? Igual a Ana fez um vídeo até, depois eu vou mandar, né, pra vocês verem lá. Ministério Infantil é caro, custa dinheiro, precisa de investimento. Ela mostrou até um cortador que eu paguei R$50. Ela, olha aqui, ó, R$50 isso aqui, pô, até tira sarro, sabe? Mas é coisa que é realidade. Mas é um prazer tão grande que você tem de fazer, de você olhar o rostinho deles e eles entenderem aquilo que você está passando, que não... Saber que todo esse investimento é no reino de Deus. Exatamente. E aí, tipo, além de você estar colocando aqui na terra, mas ele está registrado no céu. Exatamente. Cuidado que Deus tem com o pequenino. Sim. Se você for para fazer mal para uma criança, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no mar. E se jogar. Quer dizer, porque são indefesos. Sim. Precisam dessa proteção, né? Sim. E esse chamado para o Ministério Infantil é uma proteção para a criança. É igual, você adota uma criança, não várias crianças, eu sei, porque eu chego no domingo na igreja, eu tenho que chegar ou bem antes ou bem depois, que todo mundo. Mãe, muitos. E que palavra você deixa para os professores do Ministério Infantil que estão acompanhando esse podcast? Que palavra você deixaria de incentivo para eles? Força, muita força, né, muita coragem, porque Deus está comigo, Deus está com vocês, Deus está com a tia Marina, Deus está conosco, né? E não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor, né? Seja forte e corajoso. Quantas vezes ele falou, né? É fácil? Não é, nunca foi, nunca será. Mas é muito gratificante, né? A recompensa vem do Senhor, né? E se você quer realmente, né, se aproximar mais do Senhor, você se aproxime mais das crianças, que você vai ver o mudar na tua vida, porque você enxerga as crianças de outra maneira, o cuidado com as crianças é outra coisa, e todo o nosso esforço vale a pena. Vamos fazer uma oração com as pessoas que estão acompanhando e para que Deus dê um direcionamento específico, né? Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, queremos te agradecer, Pai querido, por mais essa oportunidade, Senhor, de falar do teu amor, de falar da tua palavra, de falar as grandezas que o Senhor fez na minha vida, na minha casa, na minha família, Senhor. Neste momento, Paizinho querido, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, por cada um que está assistindo, Pai, por cada um, Senhor, que está vendo, Senhor Jesus, que está escutando que eu falei do teu agir, Senhor, do teu trabalhar, Pai querido, em nossas vidas, Pai. Paizinho querido, abençoa cada professora, cada tia, Senhor Jesus, fortalece, Pai amado, a cada uma, Senhor, dá mais energia, Senhor, dá mais a tua força, coragem, Pai querido, para que nós possamos ser fortes e valentes, Pai amado, para trabalhar, Pai amado, com tuas crianças, Senhor, porque apenas o Senhor nos deu o trabalho, nos deu o ministério para trabalhar com eles, Pai. Nos ensina, nos ajuda, nos capacita, Pai, a cada dia como o Senhor sempre tem feito, Pai. E abençoa cada uma que está aí, Senhor. Aonde, Senhor Jesus, chegar este vídeo, Pai, que seja abençoado grandemente a vida, o ministério, a casa, o trabalho de todas essas pessoas, Pai. Assim nós te pedimos, Pai amado, abençoa também a vida da tia Marina, Senhor. Esse canal de luz que o Senhor tem trazido às nossas vidas, que nós temos aprendido muito, Pai. O irmão Daniel, que sempre está cooperando, nos ajudando. Pai amado, abençoa eles grandemente, Pai. Assim nós te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém.
Nós ficamos felizes com a tua participação. Queremos que você se inscreva aí no canal, dá uma força e compartilhe com outros professores que você conhece, outros grupos do Ministério Infantil, para que muitas professoras, muitos professores sejam alcançados pelos testemunhos, porque um ao outro vai incentivando. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima. Deus abençoe.